Olá, pessoal! Nesta aula nós vamos verificar uma correção de prova da VUNESP, algumas questões interpretativas e também algumas questões gramaticais extraídas de um texto, ok? Então vamos ao texto, vamos ver como é que funciona, o que a banca solicita, requer aí, né, do candidato. E nós vamos agora, com muita atenção, lembrar também de algumas questões coesivas e também coerência textual, além de todo o texto, parte gramatical e também a estrutura, né, redacional também. Qual é a modalidade apresentada na sua prova, qual é a intenção, né, de quem preparou aquele texto, buscou aquele texto para colocar no concurso e selecionar os candidatos por aquelas questões. Então vamos ao primeiro texto? Veja, nós temos um texto muito interessante que fala sobre uma tecnologia, né? São temas atuais, é evidente que todas as organizadoras, elas solicitam temas atuais, e nós temos aí esse tema também que veio sobre a pulseira high-tech, ok? O que é a pulseira high-tech? Então, vocês vão ver no finalzinho lá no segundo slide, tem ali no glossário, o vocabulário para você. Então, nós vamos ver o que significa também, mas é uma tecnologia mais avançada, utilizada ultimamente, e nós temos também como um tema de prova, né, atual para você, tá bom? Esse concurso ocorreu no ano de 2013, foi para um concurso da Polícia Civil. A prova foi de papiloscopista policial, ok? Então vamos lá à leitura do texto. Pulseira high-tech ajuda a encontrar criança na praia. Bom, começamos com o título, ok? Sabemos já a posição, né, do que é que o texto trata, ok? Bom, iniciando aí a leitura, antes, né, de nós começarmos aí as questões, a resolvermos essas questões, nós vamos ver o texto, se precisarmos 2 ou 3 vezes, tá? Aqui eu tenho 2 slides, o texto ele foi dividido, então eu vou ler o primeiro slide, depois o segundo, e nós vamos para as questões interpretativas, tá? Então vamos lá. Pulseiras de silicone à prova d'água, ligadas a um sistema eletrônico, são as novas estratégias disponíveis aos pais para ajudar a localizar filhos perdidos na praia. Só no período de 21 de dezembro de 2012 a 10 de janeiro de 2013, o litoral paulista somou 323 casos de crianças perdidas, segundo o Corpo de Bombeiros, o que representa um avanço de 41% em relação à temporada de 2011 e 2012, e de 201% entre a de 2010 e 2011. De fabricação chinesa, a nova pulseirinha chega primeiro às areias do Guarujá. A ideia é da ONG Anjos do Verão. O grupo de voluntários instala um código numérico em baixo relevo na pulseira, que pode ser usada por até 2 anos, e cadastra no sistema dados da criança, celular e e-mail dos pais e dos outros familiares. Vamos à segunda lauda, o término aí, né, de nosso texto, ok? Se a criança se perder, quem encontrá-la verá na pulseira instruções para que envie uma mensagem eletrônica ao grupo ou acione o código na internet. Assim que o código é digitado, familiares cadastrados recebem automaticamente uma mensagem dizendo que a criança foi encontrada. O sistema permite ainda cadastrar o nome e o telefone de quem a encontrou e informar um ponto de referência, ok? Um geolocalizador também avisará os pais de onde o código foi acionado. Segundo o coordenador da Anjos do Verão, Rui Silva, a ideia é instituir uma nova forma de identificação, sem correr o risco de expor dados da criança e da família. A ONG planeja levar o sistema para além da faixa de areia. Queremos criar um ponto de encontro eletrônico que sirva não só para as praias, mas também para o pai que leva os filhos ao shopping, ao aeroporto ou até à Rua 25 de Março, diz Silva, ok? Bom, esse texto não é um texto muito longo. Se vocês
perceberem, ele apresentou aí para vocês, né, alguns parágrafos, mas um texto de leitura fácil, ok? Sem complicações, sem palavras difíceis, né, termos aí inusitados que às vezes os candidatos desconhecem. O texto foi bem assim, tranquilo. Bom, o texto, se você verificar, ele foi retirado da Folha de São Paulo, né? Então, nós temos aí muitos recortes jornalísticos utilizados pela VUNESP, né? Com essa intenção. São temas atuais para que o candidato consiga, né, responder as questões, mas também que ele esteja inteirado, que seja um candidato que leia a revista, entenda de assuntos, né, das novidades, dos assuntos atuais, esteja mesmo sintonizado com tudo, ok? É o caso aqui também, né, desse mesmo aí texto que acabamos de ler. O que é o high-tech, né? Então, aparece aqui para você no glossário, alta tecnologia, quer dizer, são, né, instrumentos, equipamentos, né, de alta tecnologia, ok? Muito bem. Nós vamos, então, agora às questões interpretativas. Primeiro, li o texto, professora, uma única vez. Eu ainda fiquei com alguns parágrafos sem entender. Não consegui a totalidade. Eu atingi de compreensão uns 50% apenas. Você volte à leitura, ok? Leia mais uma vez, porque não é perda de tempo, pelo contrário. Você vai ganhar tempo na hora das questões de resolver, da resolução, ok? Ah, professora, eu vou precisar de ler mais uma vez. Sem problema. Quanto tempo você precisar, leia o texto. Inclusive, quando você for fazer concurso, eu recomendo. Comece já por língua portuguesa. Por quê? Pela questão exatamente interpretativa, por uma redação que você vai ter que fazer, às vezes a redação é escrita conforme a organizadora, né, de seu concurso. Então, você está com a cabeça mais limpa, mais fresca. Então, você tem possibilidade de pensar melhor, né? E a mesma coisa com a interpretação. Aí sim, depois você vai para as questões que você já sabe, que você tem mais habilidade, por exemplo, matemática, tem mais afinidade, sabe, né? Domina melhor. Mas português é importante que você compreenda, interprete. Então, a interpretação faz parte. Então, leitura, por isso comece a prova por língua portuguesa. Tá bom? É o conselho da professora. Bom, vamos às questões interpretativas, então. O que a banca solicitou, né, deste texto? O que foi extraído? Vamos lá, então. A questão número 1 veio, ó. De acordo com o texto, a pulseira eletrônica é distribuída pela ONG Anjos do Verão com a finalidade de... Bom, é uma questão de interpretação. Aí colocaram, né, para nós as seguintes alternativas. A. Impedir crianças de se distanciarem dos pais. O texto não comentou sobre distância, né? Apesar de que fala sobre crianças. Quer dizer, as questões, elas são como? Você tem textos, vocábulos, frases, palavras que são do texto e esses trechos, fragmentos, são trazidos aqui nas questões. Então, para que o candidato se confunda. Então, veja, realmente trata de criança, né, de problemas com crianças e pais na praia, só que não é bem o que foi sugerido aí. Na questão B, veja, facilitar a localização de crianças perdidas. Então, essa é aquela que você vai deixar ali de lado, porque pode ser a correta do texto. E realmente ela é a mais completa, se você analisar, né? Vamos para a alternativa C. Alertar os pais sobre o risco de perder os filhos? Não, o texto não fala sobre alerta. Pelo contrário, ele fala, né, da facilidade de encontro, quando acontece esse caso, né? De perder uma criança na praia. Alternativa D, auxiliar a encontrar vítimas de afogamento nas praias? O texto não fala sobre vítimas de afogamento, ok? E sim, falou sobre vítimas, né? Na realidade, não são vítimas, crianças perdidas, né, na praia. Então, quer dizer, algumas palavras você se confunde com, né, o texto anterior. Foram buscadas dali, retiradas dali para deixar o candidato indeciso, né? Só que você vai analisar mais. E aqui já falou, foi bem claro para você, não são vítimas de afogamento, ok? E a alternativa fala, identificar possíveis sequestradores de crianças. Também não fala sobre, né, sequestradores. Pelo contrário, crianças, olha lá, localizar crianças perdidas nas praias, não é isso? Então, é essa a intenção do texto. Então, nós vamos ficar aí com a alternativa B,
que é a alternativa mais completa, ok? Se você analisar de todas, ela é a menor, você pode até visualizar o texto, olha. Só que ela é a mais completa, ela é a mais resumida. Então, quer dizer, não importa a quantidade de palavras, né? A quantidade de informação que você tenha, que isso não vai aqui fazer diferença. Pelo contrário, aquela que é a menor, aquela que está mais concisa, é aquela, né, adequada para a resposta do seu exercício. Tudo bem, pessoal? Analisando bastante isso, e um detalhe, na alternativa A, veio o verbo impedir, né? Se você for analisar uma estrutura mais, né, assim, um raio-x, né, raio-x que nós falamos, né? Você tem, ó, facilitar, você tem lá na alternativa C, alertar, dê uma olhada, ó. Você tem lá auxiliar, certo? Identificar, tá certo? Então, quer dizer, você está lidando aí com impedir, facilitar, alertar, auxiliar, identificar. São verbos que aparecem para você nas alternativas e já mostram para você qual é a correta. Olha lá, facilitar a localização. Ok? Raios X para você aqui, ó. Você tem que olhar a questão, analisar o seu todo, né? A sua estrutura, o esqueleto, ó lá, da questão para você também ter a certeza, né, de que ela está correta, tá bom? Vamos passar para a alternativa 2. Veja, segundo o coordenador da Anjos do Verão, a pulseira eletrônica, então vamos lá, alternativa A, apresenta alta durabilidade que ultrapassa 2 anos de uso contínuo. Comentou isso lá no texto? Então veja, está falando aqui sobre durabilidade, né? E ele falou, mencionou, né, fez alguns comentários, mas, veja, apresenta alta durabilidade que ultrapassa 2 anos de uso contínuo. Bom, alternativa B, será distribuída gratuitamente aos frequentadores das praias do Guarujá? Não mencionou o texto que seria gratuito, né? Seria um presente, né, para quem está ali na praia de férias. Não falou nada, não mencionou nada disso, ok? Alternativa C, deve ser usada por menores de todas as faixas etárias? Meio confuso, né? Se são menores e de todas as faixas etárias, né? É uma questão meio até prolixa, né? Estranha, ok? São para crianças, né? E D, auxiliou o trabalho dos bombeiros durante os últimos verões? Pelo contrário, né? Nós temos aí um incentivo, uma novidade que é nova, né, inédita, então está começando, então não foram nos últimos verões, ok? E a alternativa E, oferece maior proteção aos dados da criança e da família, isso ele falou. Se nós formos retomar ao texto, né, retomar ali as situações anteriores, as falas, nós vamos ver que realmente oferece proteção aos dados da criança e da família, certo? Então nós vamos ficar com a alternativa E, ok, pessoal? Então, veja, analise também, ó, verifique que há uma desfragmentação, né, de palavras, como você viu ali na alternativa C, por exemplo, né? Deve ser usada por menores de todas as faixas etárias. Não é isso? Menores nós sabemos, né? A intenção do texto já mostrou. Só que as outras palavras que estão ao lado, elas descontextualizam às vezes, né? Aquela frase e ela se torna inadequada, né, à sua interpretação, ok? Bom, vamos para a questão número 3. Considerando o conjunto das informações do último parágrafo, com a frase a ONG planeja levar o sistema para além da faixa de areia, a autora quer dizer que a ONG planeja, então vamos lá, então já mostrou para nós, né? A ONG planeja levar o sistema para além da faixa de areia. Então, a autora quer dizer que a ONG planeja o quê? Né? Se está falando além da faixa de areia, não só nas praias, não é isso? Como também em outros lugares, shoppings, né? Ou em outros lugares, pontos turísticos, que a família às vezes vá com a criança. Em outras situações também, outras localidades, não só restrito à praia. Então, a alternativa A já veio, ó. Expandir o sistema para outras áreas. Essa é correta, mas nós vamos analisar para verificar se tem uma que seja mais completa do que a alternativa A. B. Demarcar as fronteiras de uso do sistema. Estranho, né? Fronteiras do uso do sistema, como pode, né? Isso, né? Quer dizer, é uma frase descontextualizada, ok?
mas com palavras do texto que fazem com que você pense. E ainda você analisa, demarcar as fronteiras de uso do sistema, você verifica que ela é inadequada, ok? Alternativa C, levar o sistema para as praias de todo o litoral paulista. Bom, você está falando, né, que planeja além da faixa de areia, então aqui continuou, né, praias de todo o litoral paulista, ficou ainda restrito, então não é essa a ideia, a intenção. Alternativa D, tornar o sistema mais resistente à areia da praia. O texto não comentou nada sobre durabilidade da pulseira, né? Ó, tornar o sistema mais resistente à areia. Né? Como que o sistema está resistente à areia, né? A descontextualização aparece novamente aí, né, na alternativa. E a alternativa é agilizar o acesso ao sistema nas praias. Não é a questão de agilizar, ela quer, né, mencionou em expandir. Então, quer dizer, chegar a todos os lugares, ser utilizada de forma comum, né? Em shoppings, em lugares, pontos turísticos, locais turísticos, quando a família viaja, né, e etc, ok? Nessas situações é que a intenção da autora, né, disse, né, para além da faixa de areia, ok? Então, nós vamos ficar com a alternativa mais completa, que resume todo o conteúdo, né, todo solicitado, que é a alternativa A, expandir o sistema para outras áreas, né, avançar, não é isso? Além da praia, ok? Bom, nessas 3 primeiras questões, nós vimos que a Fundação solicitou interpretação textual. Então, nós interpretamos o texto, né, o que foi visto, e ainda nós temos ainda pela frente mais uma questão, né? Então, e essa questão, ela já não aborda mais tanto a parte aí interpretativa. Aborda também, porque são questões retiradas do texto, mas nós temos aí a parte gramatical. Vamos ver então. Assinale a alternativa em que a frase do texto se mantém correta após o acréscimo das vírgulas. Eu já fiz até um comentário na análise das questões para que nós pudéssemos, né, corrigir e verificar essas situações que se apresentam aí na frase, ok? Inclusive os erros, né? Então vamos lá, ó. Alternativa A. Assim que o código é digitado, familiares cadastrados recebem automaticamente uma mensagem dizendo que a criança foi encontrada. Veja, essa questão A, ela apresentou aí 2 problemas de pontuação. Primeiro, assim que o código é digitado, familiares cadastrados recebem... Veja, eu não posso utilizar vírgula entre o sujeito e o predicado de uma oração. Então, a vírgula vem interrompendo, olha lá, o sujeito que pratica a ação do verbo. Então, essa vírgula está inadequada, ok? Eu acrescentei aí para o estudo de vocês, olha lá, errado entre sujeito e predicado, para você memorizar, ok? Recebem automaticamente, ó, recebem automaticamente o quê? Recebem o quê? De novo, você está interrompendo um verbo que pede um complemento, tá certo? Olha lá, recebem o quê, né? O verbo transitivo direto, faltando o seu complemento, que é o objeto direto. Automaticamente é o modo que aparece, mas o verbo está exigindo um complemento. Então, se ele exige o complemento, não há necessidade dessa vírgula, olha lá, certo? Então, recebem automaticamente, poderia colocar, recebem vírgula, automaticamente vírgula, aí estaria correta, porque um advérbio antecipado na frase entre vírgulas, perfeito. Mas do jeito que veio, não, olha lá, recebem automaticamente uma mensagem dizendo que a criança foi encontrada, ok? Então, esta posição da vírgula também está errada, ok? Ou retira-se, ou acrescenta-se uma vírgula antes de automaticamente. Por quê? Atrapalhou o verbo e o seu complemento, ok? Alternativa B, um geolocalizador também avisará, quer dizer, um geolocalizador avisará, apareceu também, poderia colocar o também entre vírgulas, ou tirar essa vírgula do também. Agora, colocar um geolocalizador avisará, quem avisará? Um geolocalizador, que é o sujeito da frase, de novo uma vírgula interrompendo o sujeito e predicado, não pode, certo? Está errada a frase, então veja, um geolocalizador, né, avisará, ó, sem a vírgula, também avisará os pais
de onde o código foi acionado, ok? Então, vírgula inadequada de novo. Alternativa C. Se a criança se perder, quem encontrá-la verá na pulseira instruções para que envie o quê? Uma mensagem eletrônica ao grupo ou acione o código na internet. De novo, eu tive uma... interrompeu, né? Verbo e o seu complemento. Então, veja, o que houve, ó. Se a criança se perder, quem encontrá-la verá na pulseira instruções para que envie o quê? Verbo transitivo direto mais objeto direto, uma mensagem eletrônica. Então, nós não podemos interromper verbo e o seu complemento. Errada novamente, ok? Alternativa D. O sistema permite ainda cadastrar o nome e o telefone de quem a encontrou e informar um ponto de referência. Esta oração está completamente correta. Veja, o sistema permite o quê? Cadastrar o nome e o telefone de quem encontrou. Se eu parar aí, você vai ver que esse ainda ele está entre vírgulas. Então, quer dizer, é um termo que está interposto, olha lá, intercalado, certo? Na frase, não importa, ele está, professora, antes aqui, ó, logo após o sujeito, o sistema, né? Ó, sujeito permite o quê? Ele está entre o verbo transitivo direto, né? E o término da outra oração, cadastrar, que é uma oração reduzida. Está completando o verbo. Não tem problema, ele está entre vírgulas, porque entre vírgulas mostra que ele está fora de posição na frase e a forma como veio está adequada. Não está interrompendo, né? Verbo e o complemento por oração. Pelo contrário, está mostrando que ele está intercalado. Então, ele pode ser retirado dali e ser colocado em qualquer outro lugar da frase, né? Da forma como veio entre vírgulas, ok? Então, o sistema permite o quê? Cadastrar o nome e o telefone de quem encontrou e de quem a encontrou e informar um ponto de referência, ok? Então, você tem verbo e você tem o complemento, né, desse verbo por uma oração reduzida que faz ali a conexão. E nós não usamos vírgula entre a oração principal e uma oração subordinada substantiva, mesmo reduzida, como é o caso, ok? Como veio ainda, então só relembrando, entre vírgulas, termo intercalado na frase pode ser retirado, não vai causar nenhum prejuízo ao entendimento, ok? E nem está interrompendo verbo e complemento, ok? Alternativa D, correta. Alternativa E, de fabricação chinesa, a nova pulseirinha, ó lá, de fabricação chinesa, a nova pulseirinha chega, de novo. O que chega? A nova pulseirinha. Sujeito e predicado. Então, veio a vírgula atrapalhando, errada, né? Inadequada. Então, não podemos utilizar aí nesse caso, ok? De fabricação chinesa, a vírgula está certa porque inverteu, né, uma locução adverbial, olha lá, né? Apareceu na frase anterior uma expressão, né, que está fora de ordem, vírgula, indicando a origem, a fabricação, olha lá, da pulseira, a nova pulseirinha, que é o sujeito, né, da oração, chega, sem vírgula. Primeiro, às areias do Guarujá. E tem mais um erro ainda, hein? Chega primeiro a qual local? As areias do Guarujá. Então, as tem uma vírgula após, também não podemos colocar. Por quê? Nós estamos interrompendo o verbo e o seu complemento. Dê uma olhada, né? Então, o complemento também, ó, que é objeto direto, desculpe, chega primeiro a qual local? Desculpe, as areias do Guarujá. Não é complemento, é adjunto adverbial de lugar. Então, ele chega primeiro ao local, ok? A vírgula apareceu após o as, ó. Dê uma olhadinha com crase, inclusive, né? Preposição e artigo, indicando a locução adverbial. Não podemos utilizar a crase aí também, ok? A alternativa a crase não, desculpe, não podemos utilizar a vírgula nesse caso aí também, ok? Então, nós temos a alternativa D como correta, né? E assinalada aí, né? Assinaladas as outras alternativas com os erros já mencionados, né, e discutidos aí com você, ok? Então, prestar muita atenção, viu? Se tiver que recorrer ao texto, não há problema. Volte quantas vezes, né, forem necessárias, ok? Vamos passar para a próxima questão? A número 5, ela pede para nós, ó,
Assinale a alternativa que substitui corretamente e sem alterar o sentido da frase a expressão destacada em: se a criança se perder, quem encontrá-la verá na pulseira instruções para que envie uma mensagem eletrônica ao grupo ou acione o código na internet. Muito bem. Então, nós estamos lidando nesse trecho com um período composto. Então, você tem ali uma oração adverbial condicional. Se a criança se perder, quer dizer, caso ela se perca, ok? Você está lidando com uma oração subordinada adverbial e condicional. Só que não veio na ordem correta, né? Então, você não tem a oração principal e a oração subordinada sem o uso da vírgula, né? A sequência lógica do período composto. Primeiro a oração principal, depois, né, seguida da subordinada, a vírgula não será utilizada. Aqui nós usamos porque houve a inversão. Já iniciou a oração pela oração adverbial, ok? Então, nós temos a oração adverbial condicional, bem clara, né, para nós, aí, de forma bem objetiva. Se a criança se perder, quem encontrá-la? Então, vamos às alternativas, né? Aqui, o exercício pediu para que nós substituíssemos, né, corretamente, sem alterar o sentido da frase. Então, vamos lá para as alternativas. Alternativa A. Caso a criança perdeu, né, caso a criança perdeu, quem a encontrá-la, já não encaixou. Só de, né, substituir, nós verificamos aí essa situação impossível. B. Caso a criança se perda, cuidado, o verbo perder, você está utilizando as formas do subjuntivo do verbo. Então, não é perda, e sim perca. A perda é um substantivo, certo? E a perca, que eu perca, que tu percas, perca é o presente do subjuntivo, da forma e do modo, né, subjuntivo do verbo. Então, muito cuidado, não, né, verificar essa diferença na hora também, né, de assinalar as questões, ok? C. Caso a criança se perca, perfeita, nas orações condicionais, iniciadas por caso, usamos o presente do subjuntivo. Então, do verbo perder, presente subjuntivo, perca, ok. Caso a criança se perca, ok. Alternativa D. Caso a criança estivera perdida. Aí, já alterou o sentido. Estivera perdida, usei um verbo que é o mais que perfeito do indicativo, né? Olha lá, uma situação, né, inusitada, caso estivera perdida. Não vai encaixar. Por quê? Aqui está falando se a criança se perder, né? Se eu substituir por caso, o próprio caso, né, a estrutura da conjunção caso vai exigir o presente do subjuntivo. Então, não dá para nós colocarmos aí esse mais que perfeito, que não vai concatenar, não vai soar, né, facilmente na oração, não de forma correta. E caso a criança se havia perdido, né, completamente errado, até o som, até, né, o tempo verbal, se nós, né, formos analisar, também não há um encaixe, né, de raciocínio e muito menos de sentido da frase, ok? Então, a correta é a alternativa C, ok? Vamos então, pessoal, para o último exercício. Veja, considerando as regras de regência verbal, assinale a alternativa em que completa, correta e, respectivamente, as lacunas da frase. Então, muita atenção também, né? Considerando as regras de regência verbal, já mencionou qual a regra, né, pedida. Assinale a alternativa que completa de que forma? Correta e respeita a ordem, respectivamente. Respectivamente, cuidado com, né, essa palavrinha em enunciados de exercícios, porque é pela ordem, primeira, depois a outra, seguindo, se tiver mais sequência, para respeitar, ok? As lacunas da frase. Então, vamos lá. A ONG Anjos do Verão colabora, olha lá, com o quê? Então, veja, se colabora, regência do verbo, colabora com, ok? Então, nós vamos procurar nas alternativas, né? Alternativa A não vai se encaixar, B não, C não e a C já encaixou, ok? Então, a ONG Anjos do Verão colabora com o trabalho do Corpo de Bombeiros, empenhando-se para quê? Qual é a finalidade, né?
Para que, né, que está se empenhando? Olha lá, então, fim, finalidade. Então, a fim de que, a fim de, para que, para, certo? Então, indicando a finalidade. A alternativa que se encaixou adequadamente foi a alternativa D. Tudo bem? Então, eu tenho ali a regência correta, colaborar com, e também empenhando-se para que, a fim de que. Olha lá, situação também, né? Indicando aí a regência do verbo empenhar-se. Ok, pessoal? Alternativa correta D. Bom, desse estudo de 6 questões dessa fundação, nós podemos perceber que metade das questões geralmente são interpretativas, né? E a outra parcela, né, o que restar, serão aí as extrações gramaticais. Então, veja, crase é questionada no mesmo exercício juntamente com a pontuação. Você tem lá o uso lá da regência verbal, parte de ortografia também que você vai ver aí posteriormente. Quer dizer, se você for estudar e analisar as questões da fundação, você vai verificar que todo o conteúdo conjunto ele é questionado num único exercício, ok? E, inclusive, a parte aí gramatical, né? Porque engloba, né, uma série, né, de regras num único exercício para poder selecionar aí um candidato para aquela vaga. Um detalhe, estudar questões de concursos anteriores é a minha recomendação. Então, você se atenha, né, a esse estudo, procure questões, né, internet, compre livros que tenham lá questões de concursos anteriores para você se familiarizar com o tipo de concurso e seu estudo ser mais direcionado nesse sentido, ok? Nós vamos aí para a próxima aula e nós vamos ter aí uma nova correção, mais uma correção do método VUNESP. Até lá, pessoal!